noite. Eu sou o Marcos Alvito e esse aqui é o podcast do Clube do Conto. O Clube do Conto surgiu de forma presencial em 2018, teve em vários lugares, até São Paulo, Lapa, Ipanema, Tijuca, Lagoa. E depois, em 2020, ele se tornou um Clube do Conto virtual, através do Zoom. E no podcast do Clube do Conto, que eu estou inaugurando agora, quando o Clube do Conto faz 4 anos de surgimento e 2 anos de vida virtual, eu vou colocar aqui, então, os debates que a gente faz no Clube do Conto através do Zoom. Começam com uma apresentação do autor feita por mim e depois com os destaques feitos pelas alunas. Quem tiver mais interesse no Clube do Conto, ou mesmo quiser receber por e-mail o conto que a gente vai debater hoje, por favor, é só enviar um e-mail para marcosalvito@gmail.com. Então, um grande abraço, um beijo e bom Clube de Conto de hoje. Valeu, gente. Tchau. Gente, boa noite a todas. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Primeiro, eu vou explicar como vai ser, porque vocês podem achar que vai ser muito diferente. Não vai ser, né? Nós vamos analisar 2 contos, cada um, o primeiro da Tércia Montenegro na primeira parte da aula e o segundo do Rogério Pereira na segunda parte da aula, tá? Quando analisarem o primeiro conto, é para analisar só o primeiro conto. Não precisa comparar com o segundo conto. Analisa o primeiro conto. Quando for analisar o segundo conto, analisa primeiro o segundo conto, do mesmo jeito. Palavra-chave, comentário, palavra... Tá. Terminada essa análise do segundo conto, então a gente abre uma comparação entre os dois. Tá? Tá certo? Então são 3 etapas: a análise do primeiro conto, a análise do segundo conto e comparação entre os dois. Tá? Bom. Vai ter palavra-chave, tudo mesmo? Sim, com tudo do mesmo jeito. Se não fez a palavra-chave, não tem problema, faz um comentáriozinho sobre o conto. Tá? Tá ótimo. Bom. Palavra-chave eu tinha dito na aula passada. Eu tinha avisado que ia ter palavra-chave para os 2. Só para confirmar. Não, só para avisar que está mantido. Bom, tá bom. A Tércia Montenegro. A Tércia Montenegro... Já dito entrar. Boa noite, Dita. Bom, a Tércia Montenegro, ela é cearense de Fortaleza, nasceu em 1976. Eu confesso que eu nunca tive um livro dela na mão, mas, na verdade, eu dei uma olhada aqui no livro e na Amazon e tal, procurando dados sobre ela. Ela já lançou vários livros, uma meia dúzia de livros, sendo que um desses livros, O Tempo em Estado Sólido, é um livro de contos, tá? Com 18 histórias. E parece que ela já publicou contos em antologias do exterior, alemães e tal, ganhou prêmio, etc. e tal. Mas, para mim, ela é mais ou menos desconhecida. Eu nunca tive um livro dela na mão, né? Mas ela é contista e ela é também romancista. Ela tem mais romances, mas também tem contos. Essa é a Tércia Montenegro. Boa noite, Dita. Boa noite, Renata. Renata Boa noite. Já vai hoje, prometeu e cumpriu. Boa noite, Patrícia. Já o Rogério Pereira... Boa noite. Boa noite. Já o Rogério Pereira, ele nasceu numa cidadezinha pequena de Santa Catarina, chamada Galvão, né? E ele é muito conhecido na literatura brasileira porque ele, há mais de 20 anos, ele é editor, talvez, do primeiro jornal literário do Brasil, e que existe há 20 anos, coisa que nunca aconteceu, o jornal Rascunho, onde, aliás, eu publico minhas resenhas literárias. Então, conheço bem o Rogério. Ele esteve na Alemanha, nós formamos a zaga, né, da Seleção Brasileira de Escritores, que tomou uma cacetada da seleção alemã, né? O Rogério é bom de bola. Eu sou perna de pau, mas ele é bom de bola. É torcedor do Atlético Paranaense, então, claramente, essa experiência que ele relata é baseada um pouco na vida dele. Tá? Ele escreve muitas crônicas,
né? Mais do que contos. Esse é o único conto que eu conheço do Rogério, mas ele escreve muitas crônicas num site chamado vidabreve.com. E ele lançou um romance chamado Na Escuridão Amanhã, né? O romance é muito bem feito, mas é de chorar de tristeza, né? E uma coisa muito pessimista em torno da morte da mãe. É uma coisa assim insuportável, pelo menos para mim, que sou carioca, né? O cara que é catarinense e que mora em Curitiba, né, com aquela chuva, aquela coisa sombria, talvez se adapte melhor, mas eu tenho uma dificuldade com coisas muito tristes, eu confesso. Eu estou lendo um romance agora que eu estou odiando, eu não sei como é que eu vou fazer a resenha, né? Eu podia botar a resenha assim, eu odiei este livro, ponto, Marcos Alvito, e já ia resumir tudo. Mas porque é uma narradora que ela é triste, ela não gosta do pai, a mãe morreu, ela não gosta da madrasta, ela não gosta da irmã, ela não gosta do irmão, ela não gosta do homem com que ela casou. Tem 10 páginas de alegria que ela se apaixona por um homem que ela viu uma vez e falou, eu te amo. Aí 10 páginas depois ela já não gosta mais do cara, também não explica nem porque gostou, nem porque deixou de gostar do cara. Então não gosta de coisa muito triste. Esse romance do Rogério é muito mais bem escrito do que o que eu estou lendo agora, tá? Mas é muito triste, como o título já indica, Na Escuridão Amanhã, tá? Mas o Rogério é um bom escritor, ele escreve crônicas, é sempre com o estilo dele, inconfundível, como vocês perceberam no conto. E como editor, ele é sensacional, porque ele carrega um jornal literário nas costas há 20 anos, sem verba, sem patrocínio, sem nada, então tem toda a minha admiração. Para quem chegou um pouquinho depois do apito inicial da partida, eu vou relembrar as regras do jogo de hoje. A gente vai ter primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação. Primeiro tempo, análise do conto da Tércia Montenegro. 4 linhas. Análise normal, não precisa comparar com o segundo conto. Só palavra-chave ou frase, análise. Tá. Intervalo, segundo tempo. Segundo tempo, análise do conto do Rogério Pereira. Só a análise do conto dele, sem referir ao primeiro conto. E prorrogação, comparação dos dois contos em termos de como eles apresentam o tema do futebol. Tá legal? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá, vamos prosseguir, como sempre, na ordem. Começando com a Luzimar. O conto 4 linhas da Tércia Montenegro primeiro, tá? Tá bom. Boa noite, meninas. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, como sempre, eu escolhi uma palavra, que dessa vez é uma palavra composta, chamada pé frio. Na página 123, onde ela fala, o parágrafo começa com aspas. A monotonia do jogo, comentou o meu namorado de repente, inclinando-se para mim. Acontece num 0-0. Talvez eu seja pé frio. Cogitei, mas não disse. Era só o que faltava os meninos tão supersticiosos passarem a me hostilizar. Ela passou o jogo inteiro tentando se entender, e eu acho que nesse momento ela entendeu que ela estava trazendo uma sorte para o jogo. Então, ela se sentiu literalmente o pé frio de tudo aquilo. Ela confluiu todos os sentimentos dela para o pé frio que ela imaginou que ela estaria trazendo para aquele espaço. Enfim, para mim o pé frio foi o momento que foi o ápice da incredulidade dela de estar naquele lugar, do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Só falta eu ser o pé frio do espaço. É isso. Tá ótimo. Essa coisa vai dar uma boa discussão. Eneida, por favor. Boa noite, gente. O meu está na 122, no último parágrafo da 122.
bem na penúltima linha. A paixão coletiva absorve tanto que suga o amor individual. Não existem pares numa multidão, apenas células fervilhando. E eu era um desses glóbulos raros, imóvel, enquanto o resto se sacudia. Né? A parte que eles estão lá no estádio. Acho que o que mais me chamou a atenção aqui foi como o futebol... na verdade, ela é a protagonista da história, porque ela faz toda essa reflexão sobre essa situação, mas é o futebol ser o antagonista dessa história. Né? Então, consegui, na verdade, enxergar isso. Porque, na verdade, ele é o adversário. Ela tá como se fosse num jogo, mas o adversário dela é o futebol. Né? E aí a gente vai, obviamente, né? Ela está super insatisfeita com aquele relacionamento que vai se desgastando, porque ela, na verdade, deixa de ser uma prioridade, né? Ela vai sendo relegada, ela tenta, ela se esforça, mas... Então, eu achei, assim, muito interessante o jeito que ela construiu, né? De colocar o futebol como sendo esse, porque é o X da questão, né? Se opondo a ela. Ótima colocação. E ficou bem futebolística, né? A moça versus o futebol. Tá ótimo, vamos voltar a isso. Obrigado, Eneida, foi ótimo. Denise. Eu já estou. Pois é um pouco... Boa noite, para começar, boa noite a todo mundo. Eu fico um pouco na linha da Luzimar e da Eneida, porque eu escolhi namorado. Namorado está logo no início, na 15ª linha da página 117. E eu, no começo, fiquei pensando por que ela chamou o sujeito de namorado, né? Podia ter chamado pelo nome próprio. Mas não, acho que ela quis dar a essa pessoa, esse personagem, a posição dele na vida dela. E isso reverbera em função do conto aí que trata de futebol, que, como a Eneida falou, é o antagonista dela, narradora protagonista. E o futebol só existe na vida dela por causa do namorado. Porque ela tá pouco, eu duvido que essa mulher fosse ter algum interesse, nem em Copa do Mundo ela deve ter interesse em futebol, deve ter jamais iria a um estádio, jamais seguiria um time, não tem o menor interesse. Então, eu acho que como a coisa gira aí em torno desse namoro, dessa relação e tal, eu escolhi namorado. Ótimo também. Muito boa essa observação de ela não colocar o nome. Farid. Boa noite. Boa noite. Bom, eu escolhi o último parágrafo da página 121, que é o seguinte: ele sugeriu que eu aproveitasse as oportunidades. Não era fotógrafa, pois que fotografasse, saísse a campo, literalmente, e deu uma risadinha silenciada no gargalo da cerveja. Eu achei interessante o fato dela ser fotógrafa, que ela faz realmente uma radiografia ela te transporta para o estádio, né? Mesmo não gostando, eu achei que ela conseguiu retratar sem mesuras, assim, né? Ela caiu achando tudo horrível, mas ela conseguiu realmente vivenciar aquilo com um olhar fotográfico, assim, digamos. Então, achei interessante esse trecho, né? E concordando com tudo, né? Que o pessoal falou, realmente o maior inimigo dela era o futebol. E aquela situação, né, de balbúrdia que ela fala e tal. Ótima ideia essa do olhar fotográfico. Muito bacana. Bacana. E depois, só para complementar, eu fui pesquisar sobre ela, que eu também nunca tinha ouvido falar. E ela é fotógrafa na vida real. Ela, além de escritora, ela é fotógrafa. É mesmo? Interessante, né? Não tem muita coisa sobre ela. Claramente, ela escreve com tanta raiva que parece baseado numa experiência própria, né? Ela conseguiu passar todo o sentimento ali. Os dois pontos são claramente, né, baseados em experiência. Tem a ficção é a criação, você cria em cima daquilo, mas, obviamente, os dois a gente tem certeza. No caso do Rogério, eu posso dar 100% de certeza, tá? Porque eu conheço o Rogério,
sei da relação dele com o Atlético Paranaense, futebol, sei que a essa época ele tinha um filho pequeno, etc, etc, etc. Tá? Vamos lá, Débora, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Eu peguei uma frase que está na página 117, que fala assim: chuteiras são armas. Tive vontade de dizer ao meu namorado, mas ele não ouviria. Então, eu acho interessante porque chuteiras podem ser, de fato, armas, mas podem ser muitas outras coisas também, né? Então, é até interessante saber essa história dela ser fotógrafa, porque uma coisa é você relatar o que você está vendo e outra coisa é você interpretar aquilo que você está vendo. Então, a interpretação dela é uma, né? Eu acho que todos os fatos que estão acontecendo ali no estádio, eles podem ser interpretados e sentidos de maneiras muito diferentes. E é muito interessante, porque ela só consegue pensar na chuteira como armas, né? Enquanto as chuteiras podem ser muitas outras coisas, né? Ela pensa nas chuteiras como armas e uma outra pessoa pode olhar para a chuteira e pensar o quanto a chuteira pode fazer coisas interessantes, plásticas, bonitas, dar alegrias. Então, assim, é uma visão muito particular. Ela faz uma radiografia, mas ela não faz uma radiografia baseada naquilo que ela sente em relação ao estádio, ao futebol, ao que está acontecendo ali em torno dela, né? É uma visão muito, muito particular dela, bem descrita e tudo mais, mas a gente tem que imaginar que é uma interpretação simbólica como seria qualquer outra, né? Ela só consegue enxergar de um lado, ela não consegue enxergar nada além, por exemplo, no caso de que a chuteira é uma arma, né? Tá ótimo, Débora. Essa questão da interpretação ela vai ser chave também. Vai ser chave para a gente conversar sobre o conto. Ótimo. Dita. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu sigo essa linha mesmo. O que eu achei engraçado, assim, até porque eu gosto de esporte, então, assim, eu não sei se eu teria esse ódio todo, mas o que me chamou a atenção foi o ódio dela mesmo, como ela descreve. Acho que maravilhoso, assim, as metáforas que ela fala. O que eu separei, inclusive, foi uma delas, que ela falou assim: meu namorado gritou como um homem apavorado diante de um desabamento. Assim, eu achei assim. São vários exemplos, assim, né? Mas tá em que página? Eu não sei, porque você não tem PDF. Eu estou tentando aqui achar e não consigo. Tá. Mas é isso. Eu acho que esse é um deles, porque ela tem outros maravilhosos também. A comparação que ela faz de como eles agem como brutos em frente àquilo que ela não gosta, detesta, eu achei engraçado. Esse ódio merecia mesmo ser destacado, que é bem interessante. É bem interessante. Obrigado, Dita. Vamos lá, Renata Havaiana. Boa noite novamente. Eu adorei esse conto, adorei o jeito que ela escreve. E só para completar o que as meninas falaram, eu gostei muito do que ela fala na página 118. Isso que a Dita acabou de falar, né, dessa descrição dela, né, que ela fala que o rapaz se desidratava, mas o que eu selecionaria era isso aqui. Estavam alertas como animaizinhos vigiando a presa. E lá no campo, o que se via era uma dança miúda de bonecos, a maioria correndo dispersa e parando em seguida. Levantavam os braços de vez em quando, faziam sinais e o árbitro se aproximava, criava protestos em todas as fileiras. É uma visão muito inusitada, né, do futebol, assim. Achei sensacional essa descrição dela, assim, né? Esse olhar de fora, esse olhar de quem não gosta, né, do ódio que a Dita acabou de falar. Então, assim, achei sensacional. Realmente me chamou muita atenção. Eu tinha selecionado uma outra passagem, mas aí ficou muito parecido com o que a Luzimar falou, que é essa coisa da convivência, né? Do que ela fazia a estratégia para salvar a convivência. Então, foram as duas coisas que me chamaram a atenção, isso que a Luzimar falou e essa descrição que as meninas falaram também. Tá ótimo, vai ser bacana a gente comentar esses trechos, né? Em que a raiva dela
ela se plasma em imagens contundentes, né? Vamos lá, Patrícia. Agora é você. Olá, pessoal. Boa noite também. Eu também gostei muito do conto, assim. Achei que ela é muito bem humorada, essas metáforas que a Dita repara e essa coisa fotográfica também. Eu separei uma palavra que aparece na página 119, que é torcedores, que eu acho que o conto fala dessa... É uma partida entre torcedores e não torcedores, né? Quer dizer, como se nos dividíssemos entre dois tipos, assim, né? Eu nem sou uma grande torcedora, na verdade, entendo pouquíssimo de futebol, só sei meter, dar opinião, assim. Acho que ela descreve com muito bom humor e com uma linguagem, com muita imagem, assim, muito interessante, muito bacana. Essa observação, essa emoção daqueles que não comungam da emoção do torcedor, né, que são críticos, que enxergam milhares de outras coisas, além de só aquelas coisas, né, mais óbvias, assim, que a gente acha que é óbvio, né? Então, acho que a palavra torcedor é esse... Eu fui nela, assim, meio que separei outras coisas, mas numa noção de síntese, assim, né? E achei que o conto é realmente uma partida entre os torcedores e os não torcedores. É isso. Tá ótimo. Bom, primeiro, eu tenho que começar com uma observação baseada no livro mais bonito, mais interessante e mais esclarecedor que eu jamais li sobre futebol. Se chama O Futebol e o Brasil, do José Miguel Wisnik, né? Então, nesse livro, a tese central desse livro é uma coisa absolutamente fenomenal. Ele diz assim, né? O futebol é um jogo que funciona como se fosse um signo desprovido de significado, tá? Porque, por exemplo, você pega um jogo de basquete, você pega um jogo de beisebol, você pega um jogo de futebol americano, né? Tudo pode ser muito mais explicado a partir dos números. E, normalmente, no beisebol, no futebol americano, no basquete, ganha sempre o melhor. O futebol, não. O futebol é um jogo completamente anárquico. A bola está sempre indo de um lado para o outro, batendo aqui, batendo ali, né? Então, o futebol, tanto que a frase mais famosa que existe sobre o futebol é que o futebol é uma caixinha de surpresas, porque tudo pode acontecer. Ou seja, ele é um signo sem significado. Isso é perfeito para você atribuir a ele algum significado identitário, cultural, histórico, de nacionalismo, de algum tipo de política. Então, você tem um futebol apropriado pela esquerda, pela direita, pelo centro, né? Mas, ademais, a origem do futebol, né? Se você vai buscar a origem do futebol, eu também escrevi um livro sobre futebol na Inglaterra que começa com a história, né? O mob futebol, né? Que era simplesmente qualquer jogo que era jogado, que era disputado, né, com uma bola que era chutada. Daí, futebol, né, uma bola que é chutada. Normalmente era a bexiga de um animal, inflada. Tá? Então, como é que era o futebol? Lá no século XIII, na Inglaterra, a gente já tem notícia de proibições. Os reis proibiam, porque diziam que os camponeses tinham que treinar arco e flecha e não ficar jogando futebol, né? Mas, uma vez por ano, as aldeias competiam entre si, na terça-feira gorda, né? Do carnaval, do final do carnaval, que era a hora de você acertar as disputas. E aí, sei lá, 100, 200 camponeses de um lado do outro, jogavam o negócio para o alto, né? E valia tudo. Cabeçada, chute, joelhada, soco, dedo no olho, jogar o cara na água. Tinha uns que vinham a cavalo com porrete. Era uma guerra. Era uma guerra, sabe? A porção de gente quebrada, morria tanta gente que os médicos legistas na Inglaterra, da Idade Média, já colocavam assim, death by football, morto por futebol. Tá? No Shakespeare, você tem um personagem que fala assim,
Você é vagabundo jogador de futebol, porque era uma ocupação da ralé. Então, o futebol ele começa como guerra entre homens. Essa é a origem do futebol. É essa a origem, tá certo? O basquete não tem nada a ver com isso. O basquete, o cara estava lá na ACM, Associação Cristã de Moços, né? O James Naismith, um dia choveu, não podia correr, não podia fazer nada lá fora, ele pegou a quadra, botou 2 cestas de pêssegos, né? Vazias, uma de cada lado, com uma bola, e falou, não, o ponto é jogar a bola dentro dessa cesta, tá? Não foi que nem o futebol começou como guerra na Idade Média, pois ele foi apropriado pelas escolas. As escolas privadas para a elite tinham um problema. Os filhos da elite, do conde, do barão, entendeu? Do pessoal importante, né? Eles eram totalmente mal educados. Estavam acostumados a mandar, a bater em todo mundo. Então, eles batiam nos professores, batiam nos outros alunos, estupravam as camponesas da vizinhança. Eles eram um horror. De vez em quando, o pessoal das aldeias em torno lá de Cambridge, de Oxford, da universidade também, eles vinham, metiam porrada nos estudantes, invadiam a universidade. A universidade era murada até para não acontecer isso. Então, pegaram aquele jogo medieval e falaram, não, vamos usar isso para os estudantes correrem, gastarem as energias, eles batem uns nos outros, não acontece nada de trágico. Foi assim que o futebol foi sendo transformado em esporte. É essa a origem. Então, eu diria que o futebol é um signo, mas é um signo que tem uma força muito grande para ser apropriado pelo mundo masculino. Um mundo que, na maior parte da história, girou em torno da guerra. Ele gira em torno da guerra, né? O mundo masculino. O mundo feminino nunca girou em torno da guerra, sempre conviveu com a guerra, mas nunca girou em torno da guerra. Não eram as mulheres que iam para a guerra, até sofriam mais com a guerra do que os homens, mas não iam para a guerra. Tá? A guerra não era assunto de mulheres. Né? Então, mas, de qualquer maneira, o futebol é esse signo em aberto ao qual você pode atribuir o significado que você quiser. E, ao longo da história, foi sendo atribuído um significado. Hoje já estão sendo atribuídos outros significados. Não, as mulheres jogarem futebol, a ideia de igualdade entre homens e mulheres. As mulheres também sabem jogar, também jogam muito bem. As mulheres devem poder jogar desde pequenas, junto com os meninos, etc, etc, etc. Talvez algum dia a gente veja competições em que tem homens e mulheres misturados num time de futebol jogando. Pode ser que isso aconteça. Né? Nunca se sabe. Né? Eu já vou ter virado o pó há muito tempo. Então, o que acontece também é que, obviamente, nas sociedades mais patriarcais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o futebol é jogo de mulher. Porque, como os esportes americanos são esportes de contato, o futebol americano também é uma guerra. Cada vez que o quarterback tem a bola para lançar, eles chamam de campanha, que nem uma campanha militar. Quanto é que ele vai ganhar de território? O basquete americano, meu Deus do céu, o basquete americano é totalmente diferente. Né? Negócio de empurrar, jogar o corpo e o braço e ir para cima do adversário, isso é muito mais do que um basquete normal, um basquete do Brasil, da Itália, da Espanha. O americano gosta de jogo de contato. Até o beisebol, o beisebol não é. Aquela bola de beisebol é quase de pedra. Os caras arremessam aquela bola a mais de 100 milhas por hora, ou seja, a mais de 150 quilômetros por hora. Vai ver um jogo de beisebol. Não tem um que o pitcher, o arremessador, para amedrontar o rebatedor, não mande uma bola de 160 km por hora no corpo do outro. Sabe o que acontece? Nada. O outro tem direito a andar até a base, mas o juiz não diz que ele jogou de propósito, que não tem como, ele errou. Então, até o beisebol é um jogo de meter medo. Os caras andam com capacete, com não sei o quê, porque eles podem se quebrar. Aí, o que sobrou? Não. Qual vai ser o jogo para as meninas? Né? Tem esse joguinho aqui, o futebol e tal, parará. Então, nos Estados Unidos, o futebol é um jogo de mulher. Estão vendo como é que é um signo que ele vai se adaptando? E no Brasil, o futebol não era um jogo de mulher. Tá? Crescentemente vem sendo, mas ele não era. Durante 70 anos, as mulheres foram praticamente proibidas de jogar no Brasil. Desde a época lá do Getúlio, ele proibiu as mulheres de jogar. Teve alguém que escreveu uma carta para ele dizendo, olha, as mulheres, mães de família e futuras mães de família estão jogando, estão se desgastando, jogando jogo de homem, de futebol. O Getúlio foi lá, deu uma canetada e ele proibiu. E isso foi só na década de 70 que foi abolido.
Então, valeu durante mais de 40 anos, mulher não podia jogar no Brasil. Na Inglaterra também teve proibição de competição feminina. Então, o amor da mulher, a relação da mulher com o futebol, ela foi barrada. Aí tem uma outra coisa. Eu fui na Alemanha, com o Rogério, com outros amigos, a gente foi lá na feira de Frankfurt. E fomos falar como jogadores da Seleção Brasileira de Escritores. Ainda bem que foi antes do jogo. Se fosse depois do jogo, não ia deixar a gente falar. Mas aí, o que eu falei lá? Eu falei assim, olha só, se não fosse futebol, não tinha assunto para um homem conversar com o outro. Não ia dar nem bom dia, ou então ia dar bom dia e depois não ia ter absolutamente nada. A narradora, ela descreve um estado de loucura que não tem motivo, tá certo? Ela acha que o que acontece no campo não dá motivo para essa loucura, né? Ela não percebe que é o contrário, entendeu? O campo é apenas a desculpa. No conto, desse conto e no outro conto também, mas não vamos falar do outro conto, vamos falar só nesse. O futebol é o vínculo possível entre o filho e o pai, entre os filhos e o pai. Porque ele é o construtor dessa identidade masculina. Eu sei, meu pai não conversava comigo. Meu pai nunca vinha, meu filho, como é que estão as coisas? Não. Onde a gente conversava era sentar no sofá, pô, vamos ver o jogo de basquete? Vamos ver o jogo de futebol? Vamos. Aí, no meio do jogo, se comentava. Então, a identidade masculina, ela passa por essa guerra que é o futebol. Tá? O futebol é uma guerra. É eliminar, é matar o adversário. E se vocês forem pegar o vocabulário, vocês vão ver isso muito tranquilamente. Entendeu? Vocês pegaram a torcida organizada aí, então nem se fala. O que eles vão cantar que o time deles fez com outro time. Tá? Ou seja, isso é muito apropriado para essa identidade masculina que não tem guerra mais, não é? Não tem guerra, o Brasil não tem guerra. Mas que, durante milênios, girou em torno da guerra e que fica sentindo uma saudade, uma fome dessa guerra e tem que ter algum lugar para direcionar. Então, para o homem ser jocoso, ele brincar com o outro, ele sacanear o outro, ele ficar, não sei o quê, zoando. O teu time é de Bambi, o teu é de não sei o quê. É para cutucar o outro. De preferência, sem sair briga. Né? Mas, às vezes, sai briga. Às vezes, sai morte. Porque nós estamos falando de homens. Né? Então, ela realmente não entende que o futebol tenha algum significado. Porque não tem. Mas se atribui a ele. Ele é um signo perfeito para ser apropriado por esse significado que constrói uma identidade masculina contrastiva, na base do desafio, na base da luta. Tem um texto maravilhoso do antropólogo Clifford Geertz que ele vai falar da briga de galos em Bali. Ele chegou em Bali, ele queria falar de sistema de irrigação, queria falar de religião. E os homens lá não queriam falar de nada disso. Só queriam falar de galo. Só queriam falar de briga de galo. Os caras ficavam um tempo enorme cuidando do galo, alimentando o galo, afiando o galo, treinando o galo. E ele, mas que negócio é esse? Entendeu? Aí ele vai descobrir que tinha todo um circuito que envolvia apostas. O que era? Era uma aldeia apostando contra a outra. Era o galo de uma aldeia contra o galo da outra. É a mesma coisa que acontece no futebol. Tira galo e bota time de futebol, que é exatamente a mesma coisa. A briga de galo em Bali. Por quê? O galo não é nada, gente. O que é o galo? O galo é o marido da galinha, e daí? Nem botar ovo o galo bota. Mas se eu resolver concentrar no galo, né? Transformar o galo de um signo num signo, né? Que vai ter um determinado significado, tá ótimo. Claro que nem tudo dá para transformar num signo. O galo é um signo interessante, porque ele briga, né? Então pode ser um símbolo de homens, pode ser um símbolo de duas comunidades em disputa. Ao invés de eles pegarem a lança e furarem ao outro, não, vamos lá competir com nossos galos. Só para vocês terem uma ideia, para terminar esse introito histórico antropológico. Quando chegava no final da luta,
aquele galo que tinha vencido, o dono do galo podia pegar o galo adversário e levar para casa para fazer canja. Tá? Literalmente devorar o adversário. Então, bem-vindas ao mundo dos homens. Os homens, por toda a parte, eles precisam disso. Né? É isso que move os homens, que excita os homens, que faz eles se sentirem homens e terem identidade. É isso, entendeu? Não é literatura, não. Tem até os homens que gostam de literatura. Ou são malucos, que nem eu, ou são professores de literatura, ou são gays. Mas a maioria de homens não gosta de literatura, porque, pô, literatura não é uma emoção e tal. Só se for um livro que tenha um negócio mais, né? Gente, isso é a limitação masculina, é essa. Então, o que acontece nesse... Quando a Luzimar fala, né, que ela pergunta o que eu estou fazendo aqui, será que eu sou o pé frio? Esse momento é um momento interessante, porque ela já começou a ser contaminada pelas categorias deles, né? Por essa categoria de pé frio, que não faz sentido nenhum você chegar e dizer assim, pô, fulano veio o jogo comigo hoje e a gente perdeu. Até parece que você nunca perdeu, mas você não é nem que pé frio. Eu diria que essa categoria pé frio, ela recobre, na verdade, a ideia de um bode expiatório, né? Pô, o Flamengo estava ganhando, o outro cara veio ver o jogo hoje, não sei o quê, parará. Todo torcedor tem sua mística. Meu pai, às vezes, eu sentado no sofá e na poltrona, ele falava, Marquinhos, vamos mudar de lugar. Pai, por quê? O Flamengo não está bem, vamos mudar de lugar para ver se isso melhora. E quem era eu para dizer que não? Tá certo? Meu pai era formado, veterinário, era um cara, né, culto, mas, enfim, nessa hora ele era torcedor. Então é interessante que aqui ela já está sendo tomada por esse sentimento. A Eneida, quando pegou aquela coisa da paixão coletiva de células fervilhando, a narradora ela pega uma coisa absolutamente fundamental, né? Que uma coisa dessa experiência do futebol é a questão da coletividade, né? Se o homem gosta de guerra, ele gosta de bando, ele gosta de estar num bando, numa horda, né? Se perder no meio de uma massa, né? Porque guerra individual não é guerra, né, gente? Então tem que ser uma massa de um lado contra uma massa do outro. Agora, a ideia da Eneida de antagonista, né? O futebol é um antagonista da protagonista, é genial. Mas eu iria mais além, sabe, Eneida? Eu diria que esse conto, ele, na verdade, o futebol é o antagonista da narradora, não tem a menor dúvida, tá? Mas esse conto é sobre um triângulo amoroso. A narradora, que gostava do namorado, que gostava do futebol, né? Que pertencia a todo mundo, né? Ou a quem quisesse, ou a quem gostasse dele. Então, o futebol é realmente um antagonista, mas é um triângulo amoroso. Ela querendo o amor dele e o amor dele todo sendo direcionado para o futebol, né? E vejam que tem uma coisa muito interessante aí. Ela diz que ele só ficou assim, tá? Depois que os filhos passaram a entender o futebol. Antes, ele dava atenção a ela. E ele cuidava dos filhos normalmente. Mas quando os filhos foram para a escola e foram socializados, não na alfabetização, na geografia, na matemática, no português, mas foram alfabetizados na lógica de oposição entre clubes, aí o pai falou, não, eles têm que torcer para o meu clube. Não vão ser traidores da minha massa, do meu exército, do meu bando. E ele começou a investir. Levar os meninos para jogar futebol, levar os meninos para assistir o futebol. Foi aí. Antes, não. Não é que ele era assim. Ele se tornou assim no momento estratégico que ele teve que garantir que aqueles meninos iam torcer para o mesmo time que ele. Aqui é uma questão de honra. Meu filho vai torcer para o meu time, pô. Entendeu? Ele vai ser, sei lá, São Paulino, corintiano, palmeirense, torcer para o Caveira, que é o Atlético Paranaense, vai ser havaiano, enfim. Ele tem que torcer para o meu time. É nessa hora que ele passa a abandoná-la, né? E aí passar a ficar todos os fins de semana com os filhos e ela querendo viajar e tal, parará, parará. Ela foi trocada. Agora, ele se volta para o futebol preocupado com os filhos. Tem essa questão também. Bom,
Eu acho que a Denise também foi muito feliz quando ela mostrou que, ao evitar dar o nome do namorado, embora ela dê o nome dos filhos, né? Ela dá o nome de um filho, que é o Daniel. Então, a gente vê que não é à toa. É porque ela está querendo falar, realmente, que nem você disse, Denise, de uma posição, tá? De uma questão estrutural. A namorada e o namorado. Como deve se dar esse vínculo? Né? Como se dá esse vínculo, pode se dar esse vínculo amoroso? Né? E o namorado, literalmente, abandona a função, né? Abandona a posição dele de namorado. Ele literalmente diz para ela o quê? Né? Quando ele diz que, se quiser, você não é fotógrafo, pega a máquina, diz assim, se você quiser, você vem atrás de mim. Eu não sou contra isso, não. Mas eu não estou do seu lado. Eu estou preocupado com isso aqui. Futebol, meus filhos. Se você quiser vir atrás de mim, né? Se você quiser me seguir, aí tudo bem, eu até deixo. Né? Então, ele abdica da função de namorado. E quando ela fala namorado, isso tem muito mais força, né, para o leitor e leitora do que se ela falasse um nome. Porque ela lembra para o leitor e leitora a relação entre os dois. Ele existe enquanto alguém que mantinha com ela uma relação. E é dessa relação, né, sendo totalmente minada pelo futebol, que ela está perdendo de goleada para o futebol, a que ela se refere. Né? Então, essa coisa foi mencionada pela Farid. E é interessante nessa página 121 que ele diz, aproveita a oportunidade e dá uma risadinha tomando um gole de cerveja. Ora, gole de cerveja, mulher também bebe cerveja, lógico. Mas cerveja não é símbolo para a mulher, mas é símbolo para o homem torcedor de futebol a cerveja. Certo? Tanto que todas as companhias produtoras de cerveja vivem fazendo comercial com futebol, né? Bota uma loura gostosa e futebol, loura gostosa e futebol. Comercial para homem, né? Você até que as mulheres não bebem cerveja, não é isso, mas para os homens que bebem cerveja no estádio, depois do estádio também sai todo mundo para beber, para celebrar, aqueles grupos de homens que eu falo para você, homem só gosta de homem. Homem só gosta de homem. Homem só gosta de viver no meio de homem. Porque eles vivem no meio de pessoas que têm a mesma lógica. A maioria dos homens, obviamente, tem pouca educação, pouca, né, visão de mundo, são muito limitados, né? Então querem ficar no meio de pessoas que reafirmam a mesma visão que eles. A mulher sempre é dona encrenca, a mulher sempre questiona, mas por que você precisa fazer não sei o quê? Né? Pô, minha mulher não entende, eu tenho que pagar o pay-per-view. O cara tá fudido, ferrado. Não, mas a mulher não entende que eu tenho que pagar o pay-per-view. Pois é, que absurdo, né? A mulher não entende, a mulher vem quitando a coisa, entendeu? A mulher está falando, mas você não pagou a conta de luz, ou de gás, ou de não sei o quê, e o cara não, eu tenho que pagar o pay-per-view. O pay-per-view não é negociável, tá? Os homens não vão questionar ele, vão falar, muito bem, é isso mesmo, paga o pay-per-view primeiro, depois o negócio de conta de gás, você se vira aí, é outra história, tá? Bom, então, quando ele dá um golinho de cerveja, ele dá uma risadinha. É uma risadinha de escárnio. Ele está dizendo, minha filha, você quer ser minha namorada? Por que está insistindo tanto? Então, vem atrás. Pega aí sua máquina fotográfica, já que você é fotógrafo, e vem fotografar. Veja até que ele assume uma atitude masculina, de desafio. Né? Você é capaz? Você encara essa? Você não é fotógrafa? Então, pega a máquina. Né? Então, pega a máquina. Na verdade, depois vem a Farid chama a atenção que ela descreve com olhar fotográfico. Ela não leva a máquina, porque ela diz que ela não vai no meio do bando de bárbaros arriscar a Yashica dela, tá? Mas ela descreve com olhar fotográfico. São cenas, né? Que ela descreve em detalhe. São pequenas cenas que ela descreve em detalhe. O cara cuspindo atrás, no vestido dela, e ela sentindo aquela coisa. Bom. A Débora, né? Fala de apenas uma interpretação. Perfeito, Débora. É isso. O futebol é signo. E a interpretação depende do quê? Um antropólogo alemão, mas que naturalizou-se americano, o Franz Boas, um cara espetacular. O primeiro cara a atacar antropologicamente o racismo. Fez uma série de pesquisas e mostrou que o racismo era totalmente idiota. Não só o racismo contra os negros, mas contra os imigrantes,
que se dizia que os imigrantes italianos, judeus, tinham tudo cérebro pequeno, era idiota. Ele falou que não, os caras passaram fome. Na segunda, terceira geração, os caras já eram do mesmo tamanho que todo mundo, já tinham o mesmo QI de todo mundo. Então, o Franz Boas foi sensacional. E ele disse o seguinte, o olho que vê é o olho da tradição. Tá? Para a mulher que não é formada dentro dessa lógica de oposição, de guerra, desde pequena, não sei o quê, vai ver o futebol e não faz sentido. A verdade é que não faz sentido. Né? Normalmente, uma mulher que gosta de futebol, ela foi educada, entre aspas, para isso, ou deseducada para isso, por um irmão mais velho, pelo pai, por um tio. Namorado já é um pouco tarde demais para isso acontecer. Né? E não adianta, ela nunca vai entender essa lógica, porque ela não é uma lógica que foi internalizada durante muitos anos, desde pequenininho. Eu tenho minhas experiências sociológicas. Quando minha filha nasceu, né, e era bonitinha, bochechudinha, assim, meio carequinha, meio lourinha, né, bonitinha. Mas eu brinco, falo com todo mundo, ninguém deu bola para ela. Ninguém deu uma bola de presente. Né? O primeiro presente que eu dei para minha filha foi uma bola. Ela nasceu, já tinha uma bolinha pequenininha lá para ela. Eu levei minha filha para jogo desde pequena. Eu levei minha filha aos 5 anos de idade para um jogo do Flamengo. Aí o meu filho, que já tinha, né, 17 anos, falou, pô, pai, mas levar a Kay num jogo desse, de noite, com 5 anos de idade? Falei, eu levei você no jogo com 5 anos de idade. E estou levando ela no jogo com 5 anos de idade. Qual é o problema? Aí estava jogando, né? Estava acontecendo, eu expliquei a ela, era o primeiro jogo que ela via, né? 5 anos. Eu expliquei a ela, olha, você, se lá der o Flamengo, se lá der a Portuguesa, se a bola for nesse gol aqui, é gol do Flamengo, todo mundo vai pular, você não se assusta, eu vou segurar você, você vai estar com o papai, vão fazer muito barulho, mas é de alegria, você não precisa ter problema, tá? Aí o Flamengo fez um gol. Aí todo mundo levantou e tal, ela ficou segurando a minha perna, eu fazendo carinho nela, ela um olho muito arregalado, mas ela não chorou, porque ela já tinha sido avisada, né? Tudo bem. Aí daqui a pouco a Portuguesa faz um gol. Tá? Não, e na hora que eu estava explicando, meu filho falou para ela assim, não adianta, pai, ela não vai entender nada. Eu falei, peraí, eu sou o pai dela, não você, deixa comigo. Aí na hora que a Portuguesa fez um gol, ela virou os olhinhos para mim e falou assim, agora foi gol do outro time, né, papai? Só que ninguém explica isso para a mulher, gente. Ninguém explica isso para a menina. Ninguém dá uma bola, ninguém joga bola com as meninas. A minha filha era de um colégio alternativo do Rio de Janeiro, SEAT e tal. Ela queria jogar bola com os meninos cuspiam nela, empurravam ela, batiam nela, xingavam ela. E a direção da escola não fez nada. Porque é o SEAT revolucionário. Não, mas a menina querer jogar futebol, deixa os meninos jogarem em paz. Então, a menina não vai adquirir essa lógica, porque é um mundo hostil a ela. O homem não quer que a mulher entre nesse meio. A verdade é essa. O homem quer preservar aquela esfera. Então, a questão de lógica, né, de entendimento, de interpretação, está por aí. E aí a Dita falou das metáforas, que são realmente fantásticas, que parecem provir do ódio que ela tem. Né? E aí é muito interessante, porque a gente tem um jogo baseado no ódio. O futebol ele é baseado no ódio. Ninguém ama o seu clube. Ninguém ama o seu clube. Você odeia os clubes adversários. O seu clube só se define pelo ódio aos clubes adversários. Não tem um clube grande no Brasil ou no mundo que exista sozinho. Ele só existe porque tem um outro clube, né, de que ele é o grande rival e que ele odeia. Barcelona só é forte porque ele odeia o Real Madrid e vice-versa. Né? E por aí vai. Corinthians e Palmeiras, Atlético Paranaense e Curitiba, Avaí e Figueirense, entendeu? O Avaí tem que rezar para o Figueirense continuar forte. O pessoal não entende isso. Se o Figueirense não ficar forte, adeus Avaí. Com quem que o Avaí vai criar uma rivalidade? Não, Avaí e Flamengo, mas qual a relação que tem? A torcida do Flamengo nem sabe onde é que fica a ilha de Florianópolis. Não dá, né? Não sabe nem onde é que negócio de ressacada é esse. Então, o futebol é baseado no ódio. E aí ela está com ódio.
ela está com tanto ódio que ela não percebe algumas coisas, né? Que exatamente aquele jogo ele é construído em cima do ódio. Não tem o ócio criativo, aqui tem o ódio criativo. Ela cria muita coisa, mas ela não compreende a dinâmica de ódio, que é a dinâmica do próprio jogo. Né? Aí vem a Renata, que pegou uma... Ela tem um certo humor, né? O rapaz se desidrata. É um humor. É aquele humor cáustico, né? O humor sarcástico. Os animaizinhos vigiando a presa. E você vê que nessa hora ela nem liga para o fato deles serem crianças. Né? Ela sai bombardeando o filho e tudo, porque é todo mundo um bando de idiota, quer saber, eu vou mudar de lugar, mas não adianta muita coisa, porque tem um cara gritando, e os palavrões e não sei o quê. Ela sente um incômodo tremendo. Tá? Eu não estou dizendo que o futebol tenha que ser assim. Eu acompanhei futebol feminino na Inglaterra. Né? Acompanhei o treinamento de um clube, que era o meu clube, o Oxford United, né? E fui ver a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, que é a competição mais antiga, desde 1871, prestigiosa das mulheres. E foi num estádio lindo do Nottingham Forest, à beira do Rio Trent. Num dia de primavera, tem assim um gramado em declive, ou aclive, dependendo de onde você está, né? E depois tem um estádio à beira desse rio. E olha, assim, foi a coisa mais linda ver chegar nesse jogo que chegava a avó, a mãe, as filhas, entendeu? Chegavam com os uniformes do time, que era Arsenal contra Leeds. E elas chegavam com o uniforme do time e no rosto a gente via aquele orgulho da identidade feminina. Elas sabiam que jogar futebol, que ter uma FA Cup feminina era uma coisa bacana. O jogo, a torcida cantou o tempo todo, mas eu não ouvi um palavrão. Porque a lógica feminina não é essa da guerra. Pode até se tornar, assim como a lógica masculina pode virar uma outra coisa. Mas o jogo, bem disputado, belo jogo, 2-0 para o Arsenal Ladies, mas tem lindas fotos do jogo, dessas mulheres chegando, tinha uma banda tocando antes, de batuque, não sei o quê, parecia até uma timbalada, um negócio assim. Mas não tinha um xingamento. O ambiente era outro. Eu vi um jogo de futebol cheio, movimentado, alegre, disputado, com todo mundo cantando, mas não tinha guerra. Foi quase que uma experiência sociológica. Né? Bom, tinha pouquíssimos homens ali. Né? E aí a Patrícia está certa. Existe uma guerra latente entre torcedores e não torcedores. Aqueles que entendem a lógica de ser torcedor, né? E os que não entendem e não querem os sacrifícios e as consequências que são impostas a eles pelos que são torcedores. Né? Gastar muito dinheiro, gastar muito tempo, deixar de prestar atenção, né? E por aí vai. Né? Então, sem dúvida que você tem uma guerra entre torcedores e não torcedores. Vocês desculpem, eu falei demais, mas é que eu já dei vários cursos sobre futebol, sobre história do futebol. Essa semana, ontem, eu fui entrevistado sobre isso, então eu acabei falando muito de história, de antropologia, de não sei o quê, mas que eu acho que o futebol merece um estudo muito sério mesmo, uma compreensão muito séria, porque ele é um ponto de acesso assustador ao mundo masculino. Tá? A verdade é essa. Bom, vamos dar um tempinho, são 7h55, 8h05 a gente volta para falar do segundo conto. Tá? Eu queria perguntar uma coisa. Fala, Débora. É porque, assim, é uma pergunta mesmo. Para além dessa lógica da guerra que você falou, que você identifica muito nas torcidas, enfim, porque é uma coisa que parece bem, bem visível mesmo, tem aquela parte que alguém falou e que eu também achei interessante, que é a história das células e de se perder na multidão. Eu tenho a impressão que tem uma sensação que é muito poderosa quando você passa por essa sensação de não... perda da individualidade, mas você perde a individualidade porque você se torna algo muito maior.
Sim. E isso é muito poderoso, muito Sim. poderoso. Sim. Quando você canta junto num estádio, Sim. e estão todos cantando juntos, é porque eu só estou dizendo que aí a lógica não é só da guerra, tem uma lógica de pertencimento. De se sentir pertencimento, de estar ali, isso é muito poderoso mesmo. Quem já experimentou essa sensação? Não, verdade. De estar... Não, isso é embriagador. Eu sou torcedor, né? Você realmente é mais do que você. E nem sempre estar cantando numa multidão, porque eu acho que isso também me lembra um pouco carnaval. Não é só pela lógica da guerra, tem um pouco a lógica da identificação. Não, a lógica da guerra contra o outro leva à identificação como nós sendo parte de um mesmo grupo. Agora, a nossa identidade como grupo, ela só se constrói pela lógica da guerra, pela lógica da oposição, tá? Então, num quadro imaginário que acabassem todos os clubes de futebol e só sobrasse um, a primeira coisa que o pessoal ia fazer era assim, não, peraí, vamos fazer 2 clubes, casados e solteiros. Ó, já dividiu o clube, e o casado vai ter um nome, o solteiro vai ter outro, porque eles iam precisar dessa lógica. Agora, há autores que estudam isso, desde o Freud e outros, né, que é a chamada psicologia das massas, que é uma psicologia assustadora. Porque você não perde só a identidade, mas você perde também uma série de freios morais. A massa é capaz de coisas que os indivíduos, isoladamente, não são capazes. Então, as pessoas cantam coisas, fazem coisas, né, perpetram ações que, isoladamente, elas jamais até pensariam em fazer, mas elas se sentem superpoderosas dentro da massa. O fenômeno da massa, ele tem uma positividade, né? Eu adorava estar no Maracanã e sentir 50 mil pessoas cantando a mesma coisa, né? Mas, assim, por exemplo, determinadas coisas eu não cantava. E eu falava para o meu filho por que eu não estava cantando. E ele, né, não cantava também. Que tem uma canção de uma torcida do Flamengo que celebra o fato de 2 torcedores do Vasco que foram assassinados pela torcida do Flamengo, por essa torcida do Flamengo. Que fala, morreu não sei onde, morreu na freguesia. Eu falo, filho, essa canção eu não canto. Eu não vou celebrar a morte de outro ser humano, uma morte real, entendeu? Agora, se você dizer que o outro time vai morrer, não sei o quê, isso é uma outra história, porque é simbólico. Mas celebrar uma morte real que ocorreu, essa eu não vou celebrar. Mas o pessoal cantava direto, entendeu? Não queria nem saber. Então, que é uma coisa extremamente perigosa. Então, o fenômeno da massa, do conjunto de pessoas, e não funciona só aí, né? Você chega na escola, você diz assim, bom, quem é Flamengo? Também é um jeito de você entrar. Quando eu cheguei em Acari, eu era branco, de classe média, usava óculos, o pessoal botou o apelido de super-homem, que depois eu fiquei sabendo, né, que era dupla sacanagem, porque eu era muito magrinho também. Mas tinha aqueles óculos, eu usava uma pastinha, né? E qual foi o meu jeito de me entrosar lá em Acari? Futebol. Pô, para que time você torce, não sei o quê. Botafogo. E quando o cara era de um time contrário ao meu, ótimo, dava mais conversa ainda, entendeu? Sabendo jogar, sabendo brincar, aí o cara via, pô, tem o tal do Marco, tal do Super-Homem, tem um cara legal, né? Ele é Flamengo, não sei o quê. E assim, né? Então é uma estratégia também para você poder frequentar o grupo, entrar no grupo. Gente, o futebol, homem não fala português. Homem fala futebol. No mundo inteiro. A língua que o homem fala é o futebol. A conversa que o homem tem é sobre futebol. A lógica que o homem tem é de futebol. Tá? Bom, a gente volta, então, às 8h10. Vamos começar com a Patrícia. Então vamos lá. A gente começa invertido agora. É Patrícia, depois Renata, depois Gita, depois Débora, Farid, Denise, Eneide e Luzimar. Bom, eu adorei esse conto, achei ele lindo, lindo, um dos contos mais bonitos que eu já li. E acho que até porque ele rompe com essa lógica com esse princípio de guerra. Achei um conto emocionado, de memória, assim, que é visto de um outro lugar, né? Primeiro, o narrador é um homem, segundo, é de uma outra classe social.
e a posição também que o futebol, futebol, né, que a gente é carioca, ocupa na vida e na memória dele. Achei um ponto lindo, lindo, lindo. E e também a estrutura dele muito muito interessante. E eu escolhi uma expressão, né, que eu acho que ela está em vários pontos do conto, mas eu assinalei ela na última página, já uma das últimas, que é braços abertos, né? Que é quando ele acho que essa expressão aparece mais no começo, quando o W, né, no meio daquela multidão, ele corre para ele, né, para o narrador, menino, então, de braços abertos, e só vê a ele só vê o W, nada mais existe, só eles dois ali naquele encontro. Então, achei lindo, lindo. Muito emocionante esse ponto, é isso. Tá ótimo, Patrícia. Ótimo, vamos analisar isso mais para frente. Renata. Também adorei. Queria falar 2 ou 3 coisinhas, se for possível. Queria só fazer uma comparação entre esse e o outro conto, que os dois descrevem com muita precisão o desconforto que é um estádio de futebol, né? Porque os dois falam das arquibancadas, né? A arquibancada é dura, parece uma privada, ela até fala, não é? Então, eu achei isso muito interessante. Mas o que eu selecionei, você provavelmente já deve saber, é essa frase que eu achei sensacional, que é na página 143, quando um jogador busca refúgio em algum time pequeno de Santa Catarina, é porque passou da hora de pendurar as chuteiras. Eu estava pesquisando aqui que a cidade dele, que eu não conhecia, fica perto de Abelardo Luz. E Abelardo Luz é a cidade do Falcão, do jogador. Não sei se vocês sabem, né? Poucas pessoas sabiam que o Falcão era catarinense, né? E ele foi um craque, né, da seleção brasileira, enfim, daquela seleção de 82. E a maior parte das pessoas ou acha que ele é paranaense ou ele é gaúcho. Então, eu achei interessante o fato dele ser dali da região, né? E que é muito próxima do Paraná, inclusive, né? Estava vendo agora. Eu não conhecia essa cidade, Galvão. E esse negócio de que o jogador, quando está em fim de carreira, vai para time pequeno de Santa Catarina, tem um erro aí nessa frase, né? Vai para time de Santa Catarina, né? Porque vamos combinar que nem mesmo com a Chapecoense, Santa Catarina tem time grande, né? Eu até falo, né, do Avaí, essa coisa toda, mas a gente tem consciência do nosso tamanho, e eu acho muito bom que continue assim, porque eu acho que o grande às vezes até atrapalha, sabe? Então, eu acho muito... Porque os meus amigos, eles sempre falam, eu sou Flamengo, mas aí em Florianópolis eu sou Avaí, sabe? Ou eu sou vascaíno. O Avaí, ele consegue unir vários amigos que às vezes se odeiam por causa de futebol aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, sabe? Então, isso eu acho muito legal, assim, essa coisa, né? Pode ser fim de carreira, pode ser um desastre. Quando eu falo que eu torço pro Avaí, todo mundo ri. Eu acho muito engraçado, assim, né? Qual é o time que você torce? Eu falo, só Avaí. A pessoa assim, sério? Sério. Entendeu? Então, isso é muito engraçado. Isso que você falou, eu fiquei muito triste ano passado, né? Assim, triste com um sorrisinho do lado, né? Que o Figueirense caiu para a Série C, se eu não me engano, ou D, já nem sei mais, no Centenário, né? Então, eu achei triste isso, porque você fazer 100 anos e ter uma queda é muito ruim, né? Mas eles sacaneiam tanto a gente também, é tanto ódio, que foi o que eu falei. Eu fiquei com pena, mas eu também fiquei com um sorrisinho, assim, tipo, se ferrou, sabe? Então, é muito interessante, né? Essa ironia, assim, até o sarcasmo, não sei. Gostei muito mesmo desse conto. Gostei muito desse autor também. Mas eu gostei mais do primeiro. Achei que a parte de descrição, de essa visão da mulher, eu achei que o primeiro faz melhor. Tá ótimo, Renato. E tem uma outra coisa no conto do meio ali, que eu comecei a ler, achei que fosse para ler aquele do meio ali, entre os dois contos,
a mãe é que gostava de futebol, né? Estava achando super interessante aquele conto. Não sei se é possível depois você mandar para a gente. Tá legal. Vamos lá, vamos passar, porque tem muita coisa ainda. Vamos lá, Dita. A gente tem que comparar os dois. Eu achei bonito esse conto também. O que eu marquei foi uma coisa que eu não comentei do primeiro, mas que ressoa em mim também. Essa coisa que você até falou já, esse contato masculino, né, que é natural para eles, né? E às vezes os pais e os filhos não têm muito contato e aí só naquele momento do futebol é que eles têm um contato mais próximo. E é bem isso que ele escreve aqui. Ele fala assim, só assim, na 141. Só assim o pai ficava ao meu lado no sofá. Um time de futebol, às vezes, é capaz de dar vida a um pai por 90 minutos. Eu achei isso o máximo. E era isso do primeiro conto também, né? Assim, ele estava se aproximando dos filhos e era a linguagem que ele conhecia. Eu entendo o ódio porque ela não era mãe das crianças, ok. Mas era isso também, né? É uma forma, né? O desconhecimento de fazer outras coisas. É isso. Essa frase é ótima. Sobretudo o complemento, né? Capaz de dar vida a um pai por 90 minutos. O Rogério é aqueles tipos assim, eu rio muito com o Rogério. O Rogério é aquele tipo mal-humorado, engraçado, sabe como é que é? Não. Então, não, tem um mal-humorado mesmo, e tem um mal-humorado que ele solta assim os negócios mal-humorados, mas ao mesmo tempo engraçados, irônicos, entende? Ácido, né? É aquela ironia ácida. Eu vivo mandando e-mail para ele quando eu estou no negócio de resenha. Aí eu sempre mando um e-mail já esperto, né? Já mexo com ele de algum jeito, faço alguma brincadeira que eu já sei que ele vai responder de algum jeito engraçado para ouvir alguma coisa engraçada dele e não falha. É sempre cortante o humor dele. Débora, por favor, é você. Bem, eu sou botafoguense, mas meu pai é tricolor, né? Então eu não consegui deixar de ler esse conto sem lembrar dessa fase gloriosa do Fluminense ganhando uma série de campeonatos com o famoso Casal 20. Eu aproveitei e até revi alguns jogos em homenagem ao meu pai, porque eram realmente tempos de muita alegria para ele, né? Então tem um pouco isso também. E o conto fala muito disso, dessa coisa da intimidade entre o pai e um filho. Eu anotei várias partes, mas uma das partes que eu anotei na página 137 é somos cúmplices na alcova dominical, que é bem essa ideia que ele passa da transmissão do pai para o filho, de poder estar perto, de ter um elo, de estar torcendo junto. Quer dizer, o conto fala de outras coisas, é um conto realmente muito bonito, mas é exatamente a possibilidade de entender o futebol de uma forma com tanta sensibilidade, né? Enxergar tantos outros simbolismos que, no primeiro conto, aquela autora, personagem, não podia compartilhar. E aqui a gente fala exatamente de tudo, mas, sobretudo, do compartilhamento, né? Da companhia, do torcer junto. E também, assim, ele apresenta o futebol como uma possibilidade de sonhar e de estar em outro lugar. Ele falou, de repente, a gente era carioca. A gente aqui, de uma cidade menor, de um time menor, como o jogador tinha sido transferido para o Fluminense, eu me sentia carioca, eu era carioca. Então, essas possibilidades de tantas identificações diferentes, assim, amplia muito mais a visão, eu acho, do futebol do que a autora do primeiro conto, que é muito engraçado, que é divertido, mas aqui a gente sente um sentimento tão profundo, né? As coisas são vividas de forma tão intensa, né? É muito bacana. E ele ainda mistura a história dele com a história do próprio jogador. É muito bacana, muito bonito o conto. Eu gostei muito. Ah, que bom. Também gosto muito desse conto, né? Aí, um outro clube do conto, que não foi o da Débora, né? O da Débora era o Clube do Conto da Lapa, mas teve vários outros, no Flamengo, Ipanema.
e na Lagoa, e eu dei esse conto um dia, né? Aí peguei a gravação e mandei para o Rogério. Bom, qualquer ser humano normal diria: poxa, Vitor, que legal, muito obrigado. Uma coisa do gênero. O Rogério mandou uma assim, como é que é? Sim, Alvito, vai para a minha galeria de troféus inesquecíveis, uma coisa assim. É um pândego aquele safado. É um pândego. Adoro ele. Não deu obrigado, não falou que bacana, que legal. Falou assim, não, Alvito, vai para mim. Imagina, porque eu falei, Rogério, o pessoal debatia o conto, o pessoal gostou muito do seu conto, né? Eu já fiz isso com outros autores que eu conheço, eu mandei e tal. E a pessoa, normalmente, pô, Alvito, que legal, obrigado e tal, eu vou ouvir, não sei o quê, pá. Mas o Rogério não, eu vou mandar para a minha galeria de troféus inesquecíveis. Esse é o Rogério. Farid, por favor. Vamos lá. Eu também gostei muito desse conto, eu também gosto muito de futebol, e até acho que essa questão da guerra que você falou, Alvito, eu já tive outras visões aí sobre isso. Meu pai, por exemplo, está vivo ainda, mas ele é tricolor e era doente. E uma vez nós vimos ele chorar quando o Fluminense perdeu. Então, era uma coisa atípica, assim, que ele era um cara super durão, e o Fluminense perdeu um jogo decisivo e ele chorou. Então, acho que também tem essa coisa que sensibiliza, né? Essa paixão. Acho que tem muito da paixão, né? do futebol. Mas eu escolhi esse capítulo 8, da página 142, que fala do lema Até a Morte. Eu achei que ele amarrou muito bem essa questão do lema do clube, né? Do Caveira, com a morte também, a quase, né? Morte daquele jogador que era o ídolo dele. Então, achei que foi muito bem amarrado essa questão da morte e da palavra de ordem do time, né? Eu acho que pode-se falar que ele falou isso o tempo inteiro, né? Seguiremos nosso time até a morte, até o fim dos nossos dias. Era justamente porque aquele jogador estava ali, né? À beira da morte, participando daquela paixão ali do futebol. Tá ótimo, Farid, muito bem lembrado isso aí. Muito bem lembrado. Ele fala várias vezes essa palavra, ele usa várias vezes essa expressão, né? Até a morte. Mas nesse capítulo aí eu achei que ele amarrou. O Rogério adora a morte. Não escreve nada que não fale da morte. É vírgula e morte. Não sei o que é morte, vírgula. Eu adoro a morte, entendeu? Eu achei um pouco triste, assim, afinal. Não, é triste. Ele é melancólico mesmo. Muito ele melancólico. É assim mesmo, entendeu? O Rogério é uma figura incrível. Ele nasceu lá no interior de Santa Catarina e tal. A família dele muito, muito, muito pobre. Ele se virou, mas se virou para estudar, assim, sabe? Fantástico. Fez a trajetória dele sozinho, né? E aí acabou virando escritor e diretor desse jornal. O cara, ele trabalha pesado, trabalha muito, muito, muito. É um cara incrível, um cara de grande valor. Mas ele, quando ele escreve, é isso. A morte é uma obsessão. Esse livro dele, que é esse único romance que eu sei que existe dele, é todo ele em torno da morte da mãe. Sim, é a morte da mãe, e a família, e o luto, e não sei o quê. É bom. É muito bem escrito, mas é insuportável. Eu não nasci para isso, não. Eu não gosto de ler essas coisas, não. Eu gosto de ler um negócio mais para cima. Vai perdoar, mas não dá. Né? Eu me lembrei um pouco... Duas coisas que eu não gosto é morte e Clarice Lispector. Essas duas coisas eu odeio. Odeio os dois. Não dá. A Clarice Lispector ainda dá para ler, mas negócio de morte não dá para mim, não. Vamos lá. Eu me lembrei um pouco do Garrincha, né? Que quando ele era aquele gênio, né? E no final ele ficou assim decadente,
morreu praticamente pobre, na miséria. Sim. E essa história me lembrou o Garrincha, que eu gosto muito do Garrincha. Não, lembra. Essa história de decadência lembra. Denise. E nem consegui abrir os braços. Nossa. Denise. Eu adorei também esse conto, tanto quanto o primeiro, que eu achei super bem escrito, não conhecia essa autora, também não conhecia ele, e fiquei encantada. Depois, professor, você podia dizer qual é o nome do livro, porque eu percebi que é todo em função do futebol, né? Eu não sei o nome do livro. Não, quando eu mandei o... Tem a capa? O coisa, tem a capa, tem o título. Vou olhar, então desculpa. Que é entre as 4 linhas, organizado pelo Luiz Rufato, mas tem a capa. Eu sempre mando a capa quando eu faço o PDF. Não, tá. É porque 4 linhas é o nome do primeiro, né? Eu sei, mas o livro se chama Entre as 4 linhas. Tem a capa com o organizador Luiz Rufato. Beleza, eu vou olhar. Porque só tem gente boa que escreveu, né? Não, é muito bem escolhido. Muito bom, Eu fiquei numa dúvida cruel, que tinha um outro conto também de mulher, mas não dava para contrapor tão bem, né? Que é um conto da Tatiana Salem Levi. Tem a Carola Saavedra também, que é ótima. Tem vários. A Eliane Brum, tem o Flávio Carneiro, enfim. Cristóvão Tesa, André Santana, né? O filho do Sérgio Santana, que também é muito bom escritor. Enfim, tem muita gente boa. Foi muito bem organizado. É curioso, assim, porque eu estava lendo esse livro, esse conto, e parei no que a Dita parou lá pelas tantas, porque um time de futebol às vezes é capaz de dar vida a um pai por 90 minutos, porque eu me lembrei, e não me lembrava mais, que uma vez eu escrevi um conto, eu publiquei lá no meu blog há muito tempo, e que acabou virando um troço profético. Eu escrevi dizendo, uma pessoa, em primeira pessoa, falando que o pai, que tinha Alzheimer, vivia naquela abstração e tal, e um dia a narradora percebe que o pai tem alguma vida porque ele está ouvindo uma coisa assim, ele está entreouvindo a narração de um jogo de futebol. E aí ela percebe que ele não está tão abstraído, que ele consegue se conectar com a realidade de alguma forma através do futebol. E aí ela resolve levá-lo para a final no Maracanã. Ele estava de cadeira de rodas, monta uma operação para levar o pai para o Maracanã, leva, ele vibra lá com o gol e tal, não sei o quê, o time sai campeão. E aí é o seguinte... Ele, no final do jogo, chamou assim, e falou assim para ela: Garcia, Tomires, Pavão, Jadir, Dequinha, Jordan, Joel, Rubens, Índio, Esquerdinho, Obabá e Evaristo? É Evaristo mesmo? Ando tão ruim da memória. Aí a narradora pergunta: o que é, papai? Eu acho que é o Flamengo de 44 ou 45, tricampeão. Aí ele respondeu assim: esse time aí não está com nada, esse você quer o time, campeonato 53. 53. Você sabe, eu sou rubro-negro roxo. E aí o troço termina assim: eu sempre soube que ele espantaria seu fastio. No 45º minuto do segundo tempo, ele finalmente conseguiu. Eu nem lembrava que eu tinha escrito isso. Não, mas muito bacana o tema desse conto, muito interessante. Muito interessante. Manda para a gente. Manda para a gente o link. Aí eu vou querer ler. Com certeza. Mas, enfim, mas o que eu escolhi como a coisa, a frase mais importante foi o título. Porque o Filho Negro de Deus, né? E vem aí com o que a Renata falou, que quando ele fazia um gol, ele vinha sempre com os braços abertos para comemorar. E aí, porque para mim ficou uma imagem assim de um Cristo negro crucificado, né? E para mim me parece que o futebol é exatamente tem essa imagem, encerra a coisa da crucificação, da redenção, da ressurreição, da salvação e da danação, né? E de todas as emoções que estão envolvidas nisso, e que não são poucas, porque o futebol sempre causa alguma sensação, alguma reação, nem que seja indiferença. Nunca passa totalmente batida. A pessoa sempre se posiciona em relação ao futebol. Até mesmo quando ela é indiferente, ela fala isso.
A gente não fala isso de outros esportes, mas futebol tem para a gente, não sei se é porque somos brasileiros, mas a gente tem essa coisa, né? A gente, de alguma forma, a gente se posiciona em relação ao futebol. Então, foi por isso que eu escolhi o título, porque eu achei que tem esse resumo todo do que é o futebol. A salvação, a danação, tudo isso. Tá ótimo. Vamos comentar essa questão das narrativas, quase narrativas religiosas existentes no futebol. Eneida, por favor. Eu adorei, eu gostei muito mais desse, achei que ele foi genial na organização, né? Nos tempos verbais que ele vai mesclando, né? No flashback que ele faz, nessa volta aí da infância. Então, achei sensacional. E o trecho que eu escolhi foi na página 136. Nesse parágrafo aqui, no início mesmo. Quando o vi, imaginei que não daria muito certo. Era apenas um esboço do jogador, né? Então, essa lembrança que ele tinha, que ele evoca, assim, realmente não combina com o estágio que ele viu o jogador quando ele se encontrou, né? Estava numa cadeira de rodas. E uma outra coisa também bacana que eu achei, quando ele descreveu, um pouquinho mais ali acima, ele era magrinho, tinha umas pernas compridas, era tudo muito simples e encantador. Ele não era um jogador mirabolante, né? Mas era muito decisivo, era muito importante. Então, na verdade, o futebol ele traz ali uma vantagem e uma imperfeição, quer dizer, não era um gênio, mas fascinava ele de alguma maneira, né? Então, eu achei lindo isso. Muito interessante também para a gente comentar, Eneida. Ótimo. E Luzimar? Bom, a Denise falou que ninguém fica sem opinar algo sobre futebol, mesmo quando não gosta, né? Eu tive algumas experiências com futebol, apesar de não gostar. Não é que eu não gosto, a minha é indiferente, é meio estranho, enfim. Mas eu tive algumas experiências com futebol. E uma delas foi com alguns passageiros que estavam vindo de Recife, que eles tinham faltado no trabalho por 3 dias para ir um final de campeonato no Recife, um jogo do corintiano. E na volta eles estavam bêbados e começaram a fazer bagunça, e eu fui lá tentar conversar para acalmar. Gente, o que está acontecendo aqui? Não, é porque a gente veio ver o Timão, a gente já faltou no trabalho 3 dias. Eu falei, como assim? Vocês faltaram? Não, porque tem que comemorar, tal. Aí eles começaram a contar as loucuras que eles já fizeram, e um deles faltou no próprio casamento porque era a final do jogo do Corinthians. Então, tipo, a mulher marcou o casamento, quer dizer, eles marcaram a data do casamento, e ele falou para ela, não marca nessa data, porque vai coincidir com o final do campeonato, e o Corinthians estará na final. É o primeiro conto. É o primeiro conto. É o primeiro conto. Então, o Corinthians estava na final e ela não acreditou na premonição dele, marcou o casamento e ele fugiu do próprio casamento e foi para o Rio de Janeiro, ou sei lá para onde raio que ele foi, e faltou no próprio casamento. Então, a palavra que eu escolhi foi fanáticos, que está aqui no número 8, que fala para todos os fanáticos torcedores algo bastante óbvio. E, então, assim, eu fui casada com um corintiano que as únicas vezes que eu o vi chorar foi quando o Corinthians perdeu ou quando o Corinthians ganhou um campeonato. Durante 9 anos de relação, foram as únicas vezes que eu o vi chorar. Ainda bem, você não fez ele chorar. Que coisa boa, Luzimar. Eu sou tão boazinha, não faço ninguém chorar. Então, assim, para mim, futebol tem mais ou menos essa nuance de fanatismo num grau bastante elevado. Enfim, é isso. Que ótimo. Primeiro, vamos a Patrícia, né?
da questão dos braços abertos, que a Denise também apontou no Filho Negro de Deus, chamando a atenção que no futebol estariam presentes aí os elementos, digamos assim, do culto cristão, né? Como a crucificação, a redenção, a danação, etc. E a gente tem muito a simbologia religiosa no futebol, né? Quer dizer, aquele time que estava quase caindo para a segunda divisão, que é mais ou menos um inferno. O Fluminense, por exemplo, teve uma época que ele tinha que ganhar 8 ou 9 jogos e ele ganhou, e não caiu para a segunda divisão, né? Teve uma época que o Fluminense deve ter alegrado o pai da Débora também e da Farid. Então, isso é narrado, né? Muitas vezes, além da narrativa bélica, existe a narrativa, em termos da trajetória de um clube ou de um jogador, né? Uma narrativa religiosa, que é um pouco a narrativa aqui do Rogério. Tá? Inclusive, se vocês forem ver bem, a narrativa do Rogério é uma narrativa circular. Ela começa com o menino e acaba com o menino. E o que permanece, esse vínculo, né, é o vínculo da relação com o futebol, que ele está querendo transmitir para o filho dele, através dessa figura que é o W. Na verdade, é o Washington, né? Que é o W. Então, quando o W não é mais capaz de abrir o braço, o próprio narrador abre o braço e fala assim, é assim, W, olha, é assim, é isso que você tem que fazer, né? Aquele gesto que era o gesto de um Cristo negro, né? Mas que na hora estava crucificando, era o Flamengo do Zico, né? O meu Flamengo de Zico em 83. Porque ganhar do Flamengo sempre foi o maior troféu da maioria dos clubes do mundo, do universo, da galáxia. Né? Do Vasco, sobretudo, dita. Então é melhor você não falar nada. Mas ele estava abrindo os braços, né? Como se aquela salvação que Cristo oferece, né? Fosse só para aquele menino. Ele estava olhando só para mim, né? Eu conto com muita sensibilidade, ele dá razões que não estão presentes no primeiro conto, né? De como essa identidade masculina passa pelo futebol e os vínculos entre os homens. Os vínculos entre ele e o tio, entre ele e o pai, entre ele e o primo. Esse conto tem todas as etapas da vida. Ele tem a infância, ele tem a vida madura, que é o momento que o narrador está narrando, né? Ele tem o momento da decrepitude, que é o momento do Washington, do W, né? Que ele está vivendo a decrepitude, né? Ele tem o momento da morte, que acontece a morte do primo, então ele chama atenção para isso. Tem duas tragédias, tem várias tragédias. Tem a tragédia na morte do primo, tem a tragédia do Washington, que ele ia para a Copa do Mundo e ele tem um problema no joelho logo na véspera. Tem a tragédia do Washington estar definhando e morrendo e na cadeira de rodas sem força para levar os braços, sem força para ser ele mesmo, para mostrar o gesto que era a marca registrada dele. Tá? Porque os jogadores que são artilheiros têm uma marca registrada, têm uma maneira de comemorar. O Pelé que começou com essa história. Né? E aí todo mundo passou a ter que inventar alguma coisa. Então, teve um jogador do Flamengo que era o Caio Cambalhota. Ele dava cambalhota, 2, 3 cambalhotas depois de fazer o gol. Era um negócio louco. Né? Então, cada um comemora e a maneira de comemorar dele, a marca registrada era essa de abrir os braços, que é uma coisa de acolhimento. Então, aquele menino, a primeira vez que ele está indo no estádio, ele tem esse Deus, né? Esse filho negro de Deus abraçando, acolhendo ele, uma experiência que ele jamais... Né? E ele tenta emular isso quando ele vê o Washington e o filho dele, ele tenta transmitir. Então, ele tenta que haja uma continuidade, mas você vê que já tem uma ruptura, porque a criança não sabia nem quem era aquele cara, o cara não consegue mais abrir o braço e termina ele dizendo, é assim, ó, tentando dizer, olha, vamos voltar a esse gesto, mas todas as etapas da vida, elas estão ali representadas no conto, elas aparecem no conto. Tá? O jogador no auge dele, quando ele era sensacional, aí vai para o grande clube, faz um sucesso enorme, esse casal 20 fez um sucesso enorme no Fluminense, como a Débora lembrou, né? Depois do começo da decadência, como ele definha, quando ele fica na beira da morte, o primo, etc, etc. Fala, Tito. Você não levantou a mão, não?
Não, eu ia falar isso que você falou dessa coisa circular, e é engraçado ver ele criança e virando adulto, e aí, no momento quando ele vê o jogador de novo, ele fala: aprendi que os deuses também se entristecem, né? Assim, eu achei tão bonito quando ele falou isso, quando ele percebe, né, que ele não está na cadeira de roda, não é mais, responde. Mostra exatamente isso, né? De Deus passou para ser uma coisa... Sim, mas ele mantém um linguajar religioso, que para a criança é uma coisa religiosa, né? Para a criança é uma coisa absolutamente religiosa. Aí a Renata mencionou a questão do time pequeno de Santa Catarina e tal. Assim, tudo é relativo, né? Hoje em dia, o Flamengo é um time pequeno. Mundialmente falando, ele é um time pequeno, não é? A gente tem aqueles super times da Europa e tal, e não tem como competir. É muito difícil, tá? O Flamengo competiu em 2019 e tal, mas tinha um time muito ajeitado, um técnico especial, não sei o quê, mas no final perdeu, né? Do Liverpool. Agora, o desconforto do estádio de futebol, Renata, eu concordo com você que ele menciona a arquibancada de cimento. Mas no caso dele, ele não está reclamando do jeito que ela está reclamando, que a narradora do outro conto está reclamando. Ele está mostrando a atmosfera. Quer dizer, numa atmosfera espartana, acontecia algo de milagroso, entende? Da mesma maneira que aquele jogador de canela fina, que não era espetacular, também conseguia produzir algo de milagroso, né? Então tem uma diferença aí que eu acho que é muito grande, mas foi muito bom você perceber uma relação entre os dois. Eu acho que a Dita escolheu uma das melhores frases, né? Que o pai era um pai por 90 minutos, né? É uma dificuldade, né? Que, por exemplo, meu pai não tinha tido pai, né? O pai dele morreu quando ele tinha 10 anos. Então, ele foi educado num colégio interno, né? Ele não sabia como era ser pai. Meu pai era uma pessoa boa? Era, né? Ele foi um bom pai? Não sei. Em muitas coisas foi. Em outras, não. Não tinha diálogo. O único jeito de eu conversar com meu pai era num jogo de futebol, num jogo de basquete. E não estava acostumado. Ele não teve pai para conversar com ele. E o pai, na época dele, também não conversava, ainda tem dessa, né? O cara que nasceu em 1926, o pai não conversava. Em 1936, os pais não conversavam. O pai dele era um engenheiro, era mais velho, não sei o quê, não devia conversar nada. Engenheiro, gaúcho e tal. Então, eu sentia falta desse diálogo, sentia, mas eu aproveitava a chance que eu tinha de ficar perto do meu pai, que era vendo jogo, né? Vendo jogo. Então, eu acho, mas essa frase, né, do milagre do futebol, ele, sem tese de doutorado, ele está falando disso. Olha só como é que o futebol serve para os homens, né, para construir essa identidade masculina e até mesmo essa relação pai e filho, né? Então, depois vem a Débora, né? A Débora chamou a atenção, uma coisa linda, né? Somos cúmplices na alcova dominical, né? Essas coisas essas expressões são ótimas, né? Elas têm uma falsa formalidade, né? Aparentemente ele está falando difícil, mas ele não está, ele está brincando, né? E essa ideia da Débora de que o entendimento que ele tem do futebol tem mais sensibilidade, né? Realmente tem uma enorme sensibilidade, porque ele percebe esse signo desprovido de significado, né, sendo útil para construir significado à torta e à direita, né? Inclusive o significado de compartilhamento, da possibilidade de sonhar, que a Débora deu, que é incrível, né? O menino sonha com futebol. Eu sonhava toda noite, final de campeonato, eu camisa 10 do Flamengo, fazia o gol, a torcida gritava o meu nome e tal. Eu sonhava isso assim, dia após dia, eu sonhava acordado e dormindo, eu sonhava a mesma coisa, né? Bom, e aí essa maior sensibilidade que aparece no conto, né?
que o futebol ele não é obrigatoriamente uma coisa, digamos assim, unicamente bélica. Depende, pode se apropriar dele de muitas formas. Você pode pegar... Tem um livro lindo do Drummond só de crônicas sobre futebol, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Se chama Quando é Dia de Futebol. E tem outros, do Paulo Mendes Campos, de muita gente boa escrevendo sobre futebol. Bom, a questão da morte, que aparece no lema, né? É que nem eu falei. O Rogério adora a morte, adora o tema da morte, adora encarar esse tema, né? Porque é um tema humano, importante, é o que dá a nossa condição, né? O passarinho também morre, mas ele não sabe, né? Ele não sabe. E a gente sabe. Então, nós somos a única espécie na face da Terra para a qual a morte faz parte realmente da vida, né? Ela não é o fim da vida. A gente vive sabendo que vai morrer. É aquela história. E a morte do primo é muito pesada, né? Mas, ao mesmo tempo, aparece a coisa da caveira. Caveira como símbolo do clube, né? Do Clube Atlético... do Clube Atlético Paranaense, né? Que vocês veem que não deixa de ser um símbolo bélico, né? Um símbolo violento, que é para assustar o inimigo, né? É a caveira. O que vai acontecer com vocês quando baterem de frente com a gente? Mas eu diria que também ele fala de tragédias, né? O primo morreu assassinado pela polícia. O Washington morreu, o W, do jeito que ele era, ele morreu aos 35 anos quando teve o negócio no joelho. Ele passou a não ser mais o W, né? Ele não podia ser mais, né? O W. Da Denise, eu já mencionei, né? Dessa questão religiosa que existe no... Eu tenho um amigo tricolor que ele fala isso para mim. Sempre falou. Ele é tricolor e antropólogo. Então, ele falava assim para mim, Alvito, foi meu aluno e tal, virou meu amigo, né? Eu virei amigo dele. Aí ele falava assim para mim, tem tempo que eu não vejo por causa da Ditacuja, né? Aí outro dia ele falou assim, Alvito, poxa, posso te telefonar? Ele queria falar telefone mesmo, né? Eu falei, não, telefonar não. Eu gosto mais do zap do que do telefone. Aí ele falou assim, Alvito, o Flamengo é um clube cristão. Aí eu falei assim, é mesmo? Tem certeza? Ele falou, Não, porque o Flamengo é tudo isso. Tudo é o fim do mundo, é o apocalipse, é a salvação, é a redenção, é Deus. O Flamengo é assim, tudo é exagerado, é grandioso. Eu falei, tá bom. E ele é o Fluminense, né? O Fluminense tem no hino, fascina pela sua disciplina, né? É um clube disciplinado, organizado, tal, né? O Fluminense não tem esses arroubos, né? E o Vasco tem também, né? Que o Vasco, por causa da origem portuguesa, também tem esses arroubos de extremos de emoção, né? O Fluminense não é muito dado a isso, né? Os botafoguenses, que a gente sabe, são mais místicos, né? São seres mais melancólicos, mais filosóficos, né? Boa noite, Dita. Até a semana que vem. E a Eneida fez um comentário que eu gostei muitíssimo, né? Em termos estruturais, esse conto está muito bem organizado, porque existem diferentes momentos, ele está contando diferentes histórias que ele consegue encadear muito bem, que ele consegue misturar muito bem, né? Uma história dando mais significado à outra história, né? Uma história reverberando sobre a outra. Então, e essa coisa dele perceber que uma criança, ela primeiro ficava chocada porque ela tinha uma expectativa, né, de um super-homem, mas depois é o contrário. Depois, aquelas características que parecem frágeis, de canela fina, etc., de um jogo que não era mirabolante, ele passa a gostar daquele jogador do jeito que ele era, né? Que é uma coisa... quando ele vai criar uma mitologia pessoal. Não, o meu jogador, o meu ídolo, o meu Deus é um cara alto, magrelo, desajeitado, mas que faz gol para tudo quanto é lado e corre com os braços abertos na minha direção. É quando esse menino, né,
Sai da mitologia lá existente em algum lugar com a qual ele tinha tomado contato, do super-homem, de não sei o quê, para criar a sua própria mitologia pessoal, né? E quanto à questão o Luzimar, não dá para acalmar corintiano, não tem como. Isso é uma tarefa. Joga eles do avião, abre lá uma porta e joga eles do avião. Porque acalmar corintiano não dá, não tem condição, né? Isso é uma tarefa inglória. Bom, eu acho que funcionou bem. Eu sei, professor. Hã? Acredite, eu sei. Eu passei uma noite inteira ouvindo Timão, a primeira vez que o Corinthians foi campeão depois que eu me casei. A noite inteira. Pode acreditar que eu sei. Pois é, né? Não vou falar mais nada não, porque vai ser ruim. Não vou falar mais nada não, porque vai ser ruim. Mas eu acho que esses dois contos acabaram funcionando, né, para mostrar dois lados de uma mesma moeda, né? Não é que o conto 1 esteja errado. Não é que o conto 2 esteja certo. Não é isso. Mas o futebol tem várias dimensões, né? E para o mundo masculino, ele atua como algo absolutamente central, né? E claro, né? Tem consequências, porque, né, para as mulheres que se relacionam com homens, esse mundo masculino, né, isso passa a ser um dos elementos do mundo masculino que, enfim, com os quais vocês vão ter que negociar, né? Claro, o homem também tem que negociar, né? Óbvio. Tudo numa relação é uma negociação, né? Uma troca e tal. Pode não ser o futebol, mas pode ser tocar violino ou não sei o quê. O problema do futebol é que é um fenômeno coletivo. Então, é um fenômeno que começa na infância, entende? O cara pode gostar de tocar violino, começou aos 15 anos, 16 anos, mas o futebol não. O futebol é a escola inteira, são os amigos, é desde pequeno, é desde que nasceu, o pai bota a camisa, você é no Flamengo, você canta, e aí fica, sabe, criança que não sabe ainda falar, já está totalmente vestida com camisa, tudo do clube, né? Já está com uma bola na mão, já está... É um massacre, gente, é uma verdadeira lavagem cerebral, né? Aliás, não é lavagem cerebral, porque ela entra num cérebro que não precisa lavar, porque está novinho, não tem nada lá dentro. Primeira coisa que você bota lá dentro é futebol, bola, o clube, e é verdade o que eu estou falando. Tá? E é verdade, vocês olhem em torno que vocês vão ver. Andem pela rua que você vai ver a criança no berço, no carrinho de bebê, com a camisa do clube, com o escudo do clube. Criança de 2 anos e tal, que mal fala, tá já vestindo. Se bobear, já sabe gritar Mengo, ou Fogo, ou Nense, ou Vasco, ou seja lá o que for. Né? Aí como é que você quer aquilo? Aí o homem em casa com 26 anos, não sei o quê, a mulher fala, não, meu amor, você está vendo muito jogo de futebol. Como? Como é que é? Pô, meu amor, mas vamos ao cinema hoje. Você não sabe não que tem jogo do Flamengo hoje? Pô, mas é Flamengo e Madureira. Pô, mas o Flamengo está precisando desses 3 pontos. Né? Mas está precisando dos 3 pontos para quê? Pô, para ganhar o primeiro turno. Tá, para ganhar o primeiro turno para quê? Para poder estar na semifinal do campeonato. Para quê? Para ganhar o campeonato carioca. Para quê? Pô, para ser campeão, meu amor. Para quê? Né? Vocês estão percebendo o drama? Bom, eu acho que esses contos serviram para ilustrar bem isso. Semana que vem a gente vai ter um negócio totalmente feminino, tá? É uma escritora, uma perspectiva totalmente feminina, porque eu tenho certeza, mas absoluta, que esse negócio de futebol cansou vocês enormemente, não foi? Não cansou, mas a gente nunca teve uma aula tão longa, né? Por que será, né, professor? Porque a gente nunca teve também uma aula que a gente fosse analisar os 2 contos. Tá? Vai ver que foi. E a turma agora ela é muito maior do que ela era antes. Tá? Eu falei bastante, sobretudo na primeira aula, mas a gente teve 2 contos que foram analisados. Normalmente a gente analisa um e outro, a gente só conversa. E hoje não, cada uma de vocês deu um destaque. Né?
Mas eu falei muito, sim, claro. Também gosto do tema. Futebol. Professor, você se empolgou muito com esse tema. Foi legal. Denise, foi perfeito. Por ele ficava falando a noite inteira aqui sobre isso. Débora, fala, Débora. Não, eu queria só comentar que naquele livro Montevideanos, que a gente viu da outra vez, Sim. tem um conto também que fala de um jogador de futebol, que é um conto bem bacana, bem legal. Conheço. Não sei se você lembra, mas... Lembro, é sobre corrupção. É sobre corrupção. E um pouco da paixão também, né? Porque o cara não consegue, no final das contas, não fazer o gol, né? E aí ele apanha. Ele apanha muito, né? Apanha muito, né? Ele é linchado. Eu ia colocar esse conto, mas eu achei que os outros eram melhores. Os outros contos eram melhores, mas esse é ótimo, maravilhoso. Você já comprou Montevideanos, Débora? Não, eu tinha. Ah, não tinha lido ainda não. Ele estava aí de espera, sabe? Tá mas bem. E o outro que você falou do Sérgio Santana é maravilhoso, maravilhoso. Que também é futebol, né? Não é só futebol, mas... Então, isso, gente, eu peço desculpas, mas assim, eu como antropólogo, eu fiz pesquisa sobre futebol. Pesquisei, fui a jogo com torcida organizada, viajei com torcida organizada, viajei com a polícia, né? Tive no jogo com a polícia, fui na Inglaterra também, fui a jogo com a polícia, entrevistei o cara que há 30 anos, o policial que há 30 anos trabalha com os hooligans, estudei história do futebol, então realmente eu falei demais. Professor, tem uma série na Netflix sobre o futebol, você viu? O início, como é que o futebol nasceu? Sei que tem essa série, sim, né? Mas eu vi que era feita com atores, aí eu fiquei totalmente decepcionado, que era uma história ficcional, falei, não vou ver, não. Eu queria um documentário. Mas é a história, conta isso mesmo, dos aldeões ou aldeães, não sei. Aldeões irem jogar com os universitários. Então é outra. Não, porque o que eu ouvi falar era uma que começava já quando o futebol se tornou um esporte e era ficcional, tinha personagens ficcionais. Não, é assim, pode ter personagens ficcionais, mas é a origem, é como começou o futebol, é bem legal. Pois é, vou dar uma olhada então. Valeu, gente, desculpem. Boa noite. Nós voltamos a um tema bem feminino, uma voz feminina. Tchau, boa noite. Obrigada. Legal? Tchau, professor. Valeu, gente. Boa noite. Beijo, tchau.